internauta, está começando mais uma edição do Super FC pelo Mundo, o programa no qual você fica por dentro de tudo o que acontece no futebol pelos 4 cantos do planeta. Eu sou Daniel Rotti e ao meu lado está ele, com a classe de sempre, esse Roger Federer do jornalismo esportivo, Gabriel Pazini. Olá, Gabriel. Tudo bom, Daniel? Tudo certo. Tudo bom, amigo internauta. Fernando também, dessa vez não está de folga, está fazendo um belíssimo trabalho acompanhando o Atlético na Argentina, no superfc.com.br. Tem todas as novidades. É isso mesmo, Fernando Almeida está lá em Rosário, onde o Atlético vai enfrentar o Newell's. O jogo a gente vai falar daqui a pouquinho, mas nós vamos começar pela Copa das Confederações. O torneio foi encerrado com o título da seleção brasileira e uma vitória expressiva sobre a até então imbatível Espanha. Vamos conferir os resultados na tela. Bom, na final, Brasil 3, Espanha 0 no Maracanã. E na disputa pelo terceiro lugar, Itália e Uruguai empataram em 2-2, vitória italiana nos pênaltis por 3-2. Gabriel Pazini, o que dá para falar sobre essa rodada derradeira da Copa das Confederações? Foi uma vitória merecidíssima da seleção brasileira. Fazia muito tempo que eu não vi o Brasil jogar tão bem, igual jogou contra a seleção espanhola. Uma vitória com a autoridade do Brasil, que dominou o jogo inteiro, fez o que a Espanha faz muitas vezes, marcou sob pressão no campo do adversário, impôs dificuldades na saída de bola da Espanha. E aí o problema que acompanhou muito o Brasil ao longo da competição aconteceu com a Espanha, algo raro com a Fúria, saindo no chutão, não conseguindo sair trabalhando bem a bola. Enquanto o Brasil corrigiu esse problema, o time jogou mais próximo, teve aquela movimentação, o time compacto, que a gente já pediu muitas vezes aqui, e o time jogou muito bem. O Luiz Gustavo não foi tão sacrificado na marcação, o Oscar também não, tanto é que o Oscar deu inclusive aquele bonito passe para o gol do Neymar. O Neymar apareceu muito bem, o Fred, mais uma vez definindo com uma belíssima atuação, e o Brasil teve maior movimentação, teve um time mais compacto, um time que jogou o futebol que a gente quer ver da seleção brasileira e que tem condições de apresentar. Por conta de tudo isso, muito favorável à participação brasileira na Copa das Confederações. Vence a melhor seleção do mundo na atualidade, apesar da vitória. Não muda o fato, a Espanha ainda é o melhor time do mundo. E também o Brasil sai com saldo positivo. Antes tinha um amontoado de jogadores. O Filipão fez um bom trabalho, faz também um bom trabalho. O Brasil agora tem um time, tem cara de time a seleção brasileira. E muitos problemas que a gente foi vendo foram corrigidos ao longo da competição. Mas tem também uma ressalva ali, né? A seleção espanhola não fez um grande jogo, muito em parte da boa atuação do Brasil, mas também em parte porque a Espanha mesmo não fez uma boa partida. O Xavi foi de jogadores menos pressionados pela marcação brasileira e mesmo assim estava irreconhecível em campo. Iniesta foi bem, mas pode jogar mais. E a Espanha, além de não ter, não quis ter também poder de reação. Foi uma Fúria que estava um tanto apática na partida. A Espanha pode jogar muito mais, então tem que se relativizar esse lado também. O Brasil sai vitorioso, sai com uma grande campanha, a confiança lá em cima, merecidamente, mas não dá para jogar confete, né? A gente, ao contrário do que o Filipão pensa, não tem que torcer para a seleção, a gente tem que analisar imparcialmente os fatos. A seleção brasileira ainda precisa se estabilizar, cada jogo de uma vez, como o próprio Filipão disse, para provar que é a melhor seleção do mundo e que tem condições também na Copa do Mundo de 2014 de levantar o título mais importante, o troféu principal. Além desse jogo do Brasil, tivemos também a Itália garantindo o terceiro lugar. Pazini, o que dá para falar dessa classificação, dessa vitória da Itália nos pênaltis diante do Uruguai? Foi uma merecida vitória da Itália nos pênaltis. A Itália, mesmo com um time misto, com muitas reservas em campo, sem os principais jogadores, Pirlo não jogou, Balotelli mais uma vez também não, a Itália foi melhor no primeiro tempo, abriu o marcador. No segundo tempo, o Uruguai equilibrou mais o jogo, ainda assim a Itália estava criando boas chances, apesar do Uruguai criar as melhores, e o Uruguai conseguiu o empate, com uma belíssima arrancada do Gargano, o Cavani, que mais uma vez foi muito bem definindo. E aí, quando o Uruguai era melhor em campo, estava mais inteiro fisicamente, a Itália sentindo muito mais uma vez o clima, o Diamante, que fez uma bela partida, foi melhor da Itália no campo, marcou um golaço de falta. E aí depois, quando a Itália estava melhor no jogo, né, mais estabilizada com o gol, teve uma outra falta e o Cavani marcou. Golaço também, mas o Buffon deu uma ajudinha. Mas depois o Buffon nos pênaltis, né, depois daquela prorrogação toda arrastada, o Buffon mostrou mais uma vez porque é um dos melhores goleiros do mundo. 3 defesas sensacionais e a Itália conseguindo a vitória nos pênaltis. Foi um jogo bem bacana para quem esperava uma decisão chata de terceiro lugar e que mostra a Itália chega forte também, não está ali no nível de Espanha, Argentina, Alemanha, que para mim são os grandes times atualmente, mas chega forte para 2014 como uma possível candidata, assim como a seleção brasileira também. E o Uruguai
tem aquele problema, tem um trio muito bom de ataque, tem uma defesa bem armada pelo Tabárez, mas tem problema do meio de campo. Precisa de um grande meia, que pode ser o Gaston Ramírez, ali no meio para fazer o time também ter um pouco mais de armação. Bom, e uma novidade agora para fechar a Copa das Confederações de vez, vamos fazer uma análise de cada um dos 11 jogadores titulares do Brasil, começando pelo goleiro Júlio César, rapidinho, Pazini. Júlio César se firmou como goleiro da Seleção Brasileira, excelente Copa das Confederações. Daniel Alves, nosso camisa 2. Também se firmou, está ainda um pouco contestado, mas fez um bom campeonato. Colocando no pacote, Thiago Silva e Davi Luiz, a zaga. Zaga titularíssima do Brasil, belíssimo campeonato. O Davi Luiz só falhou naquele pênalti contra o Uruguai, mas na final compensou com aquela tirada de bola em cima da linha. É uma das melhores duplas de zaga do mundo, Davi Luiz e Thiago Silva. Marcelo, fechando o sistema defensivo. Excelente, para mim, dos melhores jogadores do Brasil na Copa das Confederações, partindo muito bem pelo lado esquerdo, apoiando muito no ataque e também sendo importante defensivamente, melhorou principalmente na final o seu lado defensivo. Abrindo o meio de campo com o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é muito bom jogador. Eu gostaria de ver uma dupla de volantes ainda entre Ramírez e Paulinho, mas o Luiz Gustavo mostrou que tem condições de ser titular da Seleção Brasileira, principalmente se não jogar tão preso na marcação como foi na final, tendo um pouquinho mais de liberdade. A saída de bola com ele é muito qualificada e ele é muito bom jogador também. Você citou aí o Paulinho, bola de bronze da competição. Excelente jogador, titular absoluto da seleção. Oscar também excelente jogador, merece ser o meio armador da seleção, principalmente assim como o Luiz Gustavo, não sendo tão sacrificado na marcação da forma como jogou na final. E o contestado Hulk, Pazinho? Hulk muito contestado pela torcida brasileira, mas eu acho que cravou seu lugar como titular na seleção. Fez uma boa competição, bem pelo lado direito, muito importante taticamente e fez boas partidas. Fora que o Lucas, que muita gente pede no lugar dele, quando entra não tem entrado bem como o Hulk tem entrado. Então, para mim, é titular da seleção e com méritos. Neymar é a grande estrela da seleção, né? Um que evoluiu junto com a seleção na competição. Antes da Copa das Confederações, o Neymar era a grande estrela da seleção brasileira que não decidia. Após a Copa das Confederações, ele é a estrela que decide, que define e que mata o jogo para a seleção brasileira. Também cravou seu lugar e parou com todas as dúvidas que tinha em relação a ele na seleção. Para fechar os titulares, o Fred, nosso camisa 9. Outro também que mostrou o seu lugar, mostrou que é o camisa 9 da seleção. Excelente competição do Fred. E agora os 3 jogadores do Atlético, Hever, Jô e Bernard. O que dá para falar desses 3? Que foram reservas, mas tem sua função no time. Pois é, o Hever, para mim, merece o lugar no grupo, é o 4º melhor zagueiro do Brasil na atualidade. O Bernard merece seu espaço também, é um jogador muito promissor, entrou bem no jogo contra o Uruguai principalmente e merece lugar e mais chance na seleção. E o Jô, com os gols na primeira fase, entrando bem no jogo, para mim cravou lugar no time. Sem contar que atualmente eu prefiro o Jô na seleção ao Leandro Damião. Para mim é jogador para ficar no grupo, sim. Bom, muito bem. E agora saindo da Copa das Confederações, puxando o gancho para a Libertadores, vamos falar sobre o Newell's, que perdeu neste fim de semana a superfinal do Campeonato Argentino para o Vélez. Placar na tela, por favor, Fausto. Tá aí o resultado, Vélez 1-0 em cima do Newell's, jogo realizado em campo neutro, lá em Mendoza. Pazini, o que essa derrota do Newell's pode influenciar no jogo contra o Atlético na semifinal da Libertadores? Pois é, foi um jogo no qual o Vélez foi melhor, principalmente no primeiro tempo, no meio de campo rendendo muito bem. O Prato, que marcou o golaço da vitória do Vélez Sarsfield, foi o grande destaque ao lado do Insua e também do Gago, aquele meio-campista que já defendeu o Real Madrid. O Newell's Old Boys não fez um bom jogo, não se encontrou muito no meio de campo, Maxi Rodrigues abaixo e a bola chegando um pouco no escoco. Mas não acho que isso interfere negativamente para o jogo contra o Atlético. O Newell's Old Boys já não levava essa final lá muito a sério. As palavras do próprio Martino, técnico da equipe antes do jogo, era de que ele não entendia por que ter 3 finais de campeonato argentino na mesma temporada e que estava levando os titulares por conta de uma imposição da diretoria do clube. Então não chega muito abalado aí pela derrota a equipe do Newell's, não. E é um time muito perigoso, dá para esperar um grande jogo, tem um meio de campo tecnicamente qualificado, esse bom ataque liderado pelo Escoco, que é muito perigoso. A defesa que é o ponto fraco do time. Se o Galo marcar forte a defesa, uma marcação sob pressão, que a gente comenta muitas vezes aqui, pode complicar a equipe argentina. Mas tem aquele lado, né? O Galo vai com a defesa reserva, sem o Leandro Donizete no meio de campo, contra um ataque e meio campo do time argentino muito forte. Tem esse problema, o Atlético pode ter muitos problemas durante a partida com essas questões. Mas é um jogo que o Galo tem condições de empatar e até vencer na Argentina, principalmente executando essa marcação lá no campo de ataque. O jogo promete muito, deve ser uma grande partida que a gente vai poder acompanhar. Vai ser mesmo um jogaço. Bom, e pulamos para o Mundial Sub-20, disputado na Turquia, que teve a primeira fase encerrada. E são várias boas histórias dentro e fora de campo, não é mesmo, Pazini? Como que foi essa primeira fase do Mundial para você?
uma primeira fase bem interessante. Nenhuma zebra aconteceu, as melhores seleções conseguiram avançar, principalmente a Espanha, que é a favorita, tem grandes jogadores como Deulofeu, da base do Barcelona, Jessé Rodrigues, do Real Madrid. E uma curiosidade bacana, o Oliver Torres, que é um meio-campista da seleção espanhola, que tem esse nome em homenagem ao Tsubasa, aquele do desenho japonês. Histórico. O Tsubasa chamava Oliver Tsubasa Ozori, e o nome do Oliver é em homenagem ao Tsubasa. Também temos o Tabi Ramos, que é técnico da seleção dos Estados Unidos, aquele que levou a cotovelada do Leonardo na Copa de 94. E ainda tem o Pogba, que é um bom jogador da seleção francesa. E muito interessante, a Colômbia aparece como geração muito boa, muito talentosa. O Quinteiro do Pescara, time que o Fernando torce, é a grande estrela da companhia. E tem um detalhe interessante, o Higuita, camisa 8 da seleção, é filho daquele lendário Higuita, goleiro que fez a defesa do Escorpião. É um sub-20 bem interessante, tanto nos jogadores quanto nas histórias. Bom, e vamos ver então como ficou o chaveamento das oitavas de final. O Fausto vai colocar na tela pra gente. França e Turquia, Pazini. França e Turquia, para mim, passa a França. Grécia e Uzbequistão. Uzbequistão tem uma seleção mais talentosa. Portugal e Gana. Para mim, passa Portugal. Croácia e Chile. Croácia com uma geração bem talentosa. Iraque e Paraguai. O Iraque, para mim, vai ser a zebra aí. Colômbia e Coreia do Sul. Colômbia, como disse, a geração mais talentosa, tem tudo para passar. Nigéria e Uruguai. Acho que a Nigéria se vinga da Copa das Confederações. E fechamos com Espanha e México. Espanha é a grande favorita da competição. É a favorita ao título, deve eliminar o México e passar para as quartas de final. Bom, saímos do Mundial Sub-20 e para fechar o programa de hoje, vamos às tradicionais movimentações do mercado sob o olhar do Pazini. Começamos pelo Dinamo de Kiev, que acertou as contratações de Belhanda, Lenz e Mobocani. São bons nomes, Pazini? São bons nomes, bons jogadores. O Belhanda, que vem do Montpellier, principalmente, é muito bom jogador, um meio-campista marroquino que bate bem na bola, também é muito habilidoso. Só que aí tem um detalhe nessas três transferências. O Lens vem do PSV. É um bom atacante, o PSV já perdeu o Mertens, que a gente comentou no último programa, e corre risco de perder o Toivonen também. Ou seja, o bom time do PSV vai se desmanchando. E essa notícia é boa para o Ajax. O Ajax, mesmo perdendo o Eriksen, é eminente a saída dele para o Borussia Dortmund, tem um time ainda mais talentoso e com mais bons jogadores que o PSV. Pode ir em busca do tetracampeonato holandês na próxima temporada. Bom, e aqui no mercado brasileiro, o destaque é a saída do Paulinho, volante ex-Corinthians, agora foi para o Tottenham, 20 milhões de euros. E aí, Pazini? Belíssima contratação do Tottenham, um baita jogador, o Paulinho, uma perda considerável para o Corinthians. O detalhe interessante é que o Paulinho é a oitava maior transferência da história do futebol brasileiro, de um jogador do Brasil para o futebol europeu. Belíssima contratação, o Tottenham ganha um jogador para ser titular e vital no meio-campo da equipe. Bom, e assim terminamos mais uma edição do Super FC pelo Mundo. Para mais informações sobre todos os esportes, acesse o www.tempo.com.br/superfc. Também nos siga no Twitter pelo @superfc. Eu agradeço a presença do Gabriel Pazini. Mais uma vez, obrigado, Pazini. Obrigado, Roth. Obrigado, amigo internauta. Até a próxima e a gente se vê.